Olá, graças e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você. Peço que, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos que serão postados aqui no canal. Bom, hoje eu quero fazer algo que veio assim ao meu coração para fazer, que já tem bastante tempo que eu não tenho postado vídeo sobre devocional. E eu quero fazer um devocional hoje junto com você. Quem sabe você está assistindo esse vídeo agora de manhã, né? Ou à noite, não sei. Particularmente, eu acho que o melhor horário para um devocional é pela manhã. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer à noite, ou meio-dia, ou na hora que você estiver disponível. E que é um devocional, né? É a sua devoção com Deus. O seu falar com Deus, você vai ler a palavra e meditar nela. Entender o que Deus está falando contigo através da Bíblia. E eu quero estar usando um texto na palavra de Deus. Vamos a um livro de Ruth. Quero ler o livro de Ruth no capítulo 1. Você que tem Bíblia em casa e quiser acompanhar, por gentileza, acompanhe aí. Use a Bíblia que você tem. Quem sabe, talvez você tenha uma Bíblia católica. Pode estar usando também. Não sei qual é a versão que você vai usar, mas pode usar aí qualquer versão bíblica para você acompanhar. Fazer o seu devocional. Se você quiser usar um marca-texto, uma caneta para estar marcando, destacando palavra. Enfim, fique à vontade. Livro de Ruth, livro pequeno, bem pequeno e rápido para se ler, mas de um grande conteúdo e de uma grande importância. Nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 1. Eu vou estar usando aqui a Almeida, Revista Atualizada. Eu estou usando aqui um programa chamado Logos Bíblia. Talvez alguém tenha curiosidade de querer saber. É só você pesquisar aí no Google, você vai encontrar esse software, tanto para computador quanto para tablet e para celular. Bom, então vamos ao nosso devocional de hoje. No capítulo 1, versículo 1, nos diz assim o texto: Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus filhos se chamavam Malom, Quilom, efrateus, de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom. Ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Neste primeiro 5 versículos, aqui a gente encontra uma história triste, bastante melancólica. Mas o que eu quero que você marque aí, escreva, eu acho que vai ser muito importante para esse estudo, esse devocional, é que Deus sempre dá uma saída para aqueles que nele crê. Nem tudo está perdido. Sempre há um recomeço. Sempre há um recomeço. E observando o versículo 1, diz o texto que nos dias que julgava o juiz, houve fome na terra. Que juízes são esses? Bom, esses juízes são líderes que Deus levantava para defender o povo de Israel e julgar a causa de Israel. Nós vamos encontrar vários juízes, alguns com grande destaque na palavra de Deus, como Sansão, Gideon, Samuel e por aí vai. Juízes com funções diferentes, como por exemplo, uns Deus levantava para julgar o povo de Israel, as suas causas. Outros Deus levantava para defender Israel dos inimigos. Mas eram homens
com poder de governo. E nesse período houve fome, o período dos juízes, que é o período depois que Josué morre, que é o líder de Israel, o sucessor de Moisés. Depois que Moisés morre, Josué ele continua, passa a liderar Israel. Após a morte de Josué, Deus vai levantar agora esses juízes. E houve fome. Por que essa fome em Israel? O que levou a esse acontecimento? Bom, se formos olhar dentro da própria Bíblia, vamos encontrar explicação para isso. O livro de Ruth fala que houve fome no período dos juízes. Segundo a teologia, os estudiosos, aí o livro de Ruth pertencia ao livro de Juízes, era um livro só. E então está dentro do contexto do livro de Juízes, esse assunto aqui da fome. E no capítulo 3, versículo 12 do livro de Juízes, nós vamos encontrar: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante ao Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Israel começou a pecar diante de Deus. E Deus agora vai usar estes Moabitas para começar a tomar as terras de Israel, começar a oprimir a Israel. O texto vai dizer aqui que eles começaram a possuir. Juízes 3:13. Ajuntou consigo os filhos de Emon e Amalequitas e foi e feriu Israel, apoderando-se da cidade das palmas. E eles ficaram ali sobre escravidão dos Moabitas por mais de 18 anos ali. Então, nesse período que Israel está agora sofrendo essa represária, está sofrendo essa perseguição, Israel não consegue ter um equilíbrio financeiro. Há uma queda na receita, na produção. Isso por motivos de guerras e conflitos leva a esse prejuízo na cultura de Israel. Sendo assim, vem a fome. Porque a fome ela vem por vários motivos, e um dos quais mais ela vem ou por problema governamental, ou por uma peste, uma doença, uma causa natural, ou por guerra. São os mais comuns, assim, que traz a fome mesmo drástica. E aqui nós temos esse problema aqui da guerra, do conflito, do problema governamental. E aí a fome se espalha em Israel. E esta família decide agora sair de Israel. E especificamente eles estavam na cidade de Belém. Cidade de Belém, que é uma cidade muito antiga nesta região. Nós vamos ver citação da cidade de Belém no livro do Gênesis, quando Abraão chega em Canaã. Então, uma cidade bastante destaque. E eles agora decidem sair daquela região para tentar a vida. Quem sabe uma esperança, um recomeço, uma vida nova. Se livrar da fome. E vão para a terra de Moabe. Por que a terra de Moabe? Porque era a terra que estava mandando neles. Então era o senhor deles no momento. Era um inimigo, mas porém eles estavam sendo dominados por este povo. E eles vão para a terra de Moabe. Quem é esse Moabe? Nós vamos encontrar na palavra de Deus resposta a quem é Moabe. O livro do Gênesis, capítulo 19, vai registrar a destruição de Sodoma e Gomorra, a cidade que era habitada por Ló. E Ló, ao sair de lá, fugido, por causa dessa destruição, com suas duas filhas e sua esposa morre por desobediência e ele fica só com suas filhas.
Ló, com suas duas filhas, morando em cavernas, elas vai cometer o incesto de relação sexual com seu pai, por achar que o mundo tinha acabado e que só tinha eles para que não viesse entrar em extinção. E um filho vai chamar Moabe. E justamente esse é que vai ser dono dessas terras, dessas propriedades, dessa área geográfica. E esse Moabe é parente de Israel, porque Moabe veio de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão, e Israel veio de Abraão. Então havia um parentesco. Quando ele sai do Egito, Israel, que vai para a terra prometida, Deus proíbe a contenda, Deuteronômio 9:2, entre Israel e Moabe, por essa razão, por ser familiar. Deus não permite que eles invadissem a terra dos Moabitas, que deixasse parente. Só que os Moabitas ficam com medo, porque vê Israel tomando todas as terras e acha que vai tomar deles também. E aí começa a perseguir Israel, começa a ter conflito com Israel. E aí vai acontecer que eles vão se tornar inimigos, até ponto de que Davi vai dominar essa região, quando Davi está reinando, em 2 Samuel 8:2. Davi passa a dominar essa região e eles começam a pagar tributo a Davi. E vai haver vários conflitos. Em 2 Reis 3:7, vamos encontrar Josafá guerreando contra os Moabitas. E interessante é que Deus vai usar Jeremias para profetizar a destruição desse povo. Hoje, atualmente, essa região é a região da Jordânia. Então, esse é a história dos Moabitas. Então, esses Moabitas eram possíveis inimigos de Israel por disputa de terra. E aí, Noemi vai morar lá nesse local, junto com seu esposo e seus 2 filhos. Só que lá acontece uma catástrofe. Ela perde o seu esposo e seus 2 filhos. E aí ela fica desamparada, assim diz o texto. Olhe bem a história dessa mulher. Ela perde a sua habitação natal, sai, né, da sua terra porque não tem mais recurso. Então vai em busca de recurso financeiro em um lugar estranho, em um lugar desconhecido, em um lugar de inimigo. Chegando lá, perde o seu esposo e os seus filhos. Eles morrem. E agora ela fica desamparada. Só que acontece algo interessante. É que os seus filhos tinham casado com mulheres moabitas. E uma dessas moabitas tem um grande apego, uma grande afeição por Noemi, Ruth, que é que leva o nome do livro. E Noemi decide voltar para sua terra natal e Ruth volta com ela. E Noemi volta para sua terra, porque ela não tinha vendido ainda a sua terra, então volta a morar. Porém, não tinha recurso para plantar, para fazer a produção. E aí vem algo interessante, que é o que Deus faz na nossa vida. É que quando a gente toma a decisão de recomeçar, Deus muda o quadro. Deus faz surgir de onde não tem. Noemi já estava velha, cansada, não tinha mais condições de trabalhar. A esperança agora era a sua nora Ruth trabalhar para sobreviver. E aí Ruth vai tentar trabalho. Acredito que nessa época não era fácil o trabalho feminino, porque quem trabalhava era o homem, a mulher cuidava da casa. Só que havia uma lei em Israel, que é a preocupação de Deus para que o povo não empobreça. E era permitido que a pessoa saísse catando os restos que ficava da colheita. E Ruth vai fazer isso, vai pegar os restos ali da colheita que caía, digamos assim, a migalha. E era o meio que estava sobrevivendo. E aí ela conta para Noemi, para encurtar aqui, e Noemi desperta uma ideia.
fazer com que Ruth venha casar-se com Boaz, que estava sendo o abençoador, que tinha permitido ela catar ali as espigas que caía. E Noemi ensina Ruth como ia acontecer esse processo para que ela se casasse. E Ruth casa com Boaz. E Boaz passa a comprar a propriedade de Noemi, na mão de Noemi, e continua sendo de Noemi, porque pertencia agora a Boaz, que era marido de Ruth, e que Ruth foi esposa do filho de Noemi, que permanecia em família propriedade, ou seja, Noemi passou a ter dinheiro, recurso e continuou com a propriedade. Agora é que vem o milagre de Deus. Deus criou a situação para Noemi ter recurso novamente. Mas para isso ela teve que tomar uma atitude, voltar, recomeçar. Dentro deste texto, para esse devocional, nem tudo está perdido. Pare, recomece, porque Deus vai abrir porta onde não tem. A história dessa mulher triste, ela teve as maiores dores que o ser humano pode ter. Os problemas familiares, eles passaram fome por morar em terra estranha e ela perdeu o esposo e seus filhos, as pessoas que ela mais amava. Essa mulher, ela tinha motivo para estar depressiva, ela tinha motivo para não servir mais a Deus, ela tinha motivo para não voltar mais para Israel, porque voltar para sua cidade era humilhante. Às vezes acontece isso, quando a gente tem que voltar, significa que a gente quebrou a cara, e isso fere o nosso ego. Mas o texto do livro de Ruth é bem claro. Deus fez um milagre na vida de Noemi. E acima de tudo, Deus ainda deu um neto a ela. Assim diz o texto. O filho da sua nora foi como um neto para ela. E ela foi cuidar deste menino com o maior carinho. Deus sempre ouve os necessitados. Eu não sei qual é a situação sua. Eu não sei como você está. Eu não sei se você perdeu tudo. Não sei se você está passando fome. Não sei se você está doente. Não sei se você está sem recurso financeiro. Mas eu sei que há tempo para recomeçar. Recomece. Deus vai fazer milagre na sua vida. Esse é o devocional de hoje. Que Deus abençoe e fique na paz.